Olha, se tem um livro que atravessou séculos causando polêmica e, ao mesmo tempo, ensinando muito sobre poder, esse livro é O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Escrito há mais de 500 anos, sabe? E ainda hoje é uma aula, assim, brutalmente honesta sobre como conseguir e, principalmente, como manter o poder. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos argumentos mais fortes dele, porque confiar em mercenários é basicamente o caminho mais rápido para a ruína. Ok, vamos direto ao que interessa. Para Maquiavel, a coisa toda é bem simples. A estabilidade de um Estado se apoia em só duas coisas: boas leis e bons exércitos. E ele deixa bem claro: um não funciona sem o outro. Um bom exército garante que as leis sejam cumpridas, e boas leis dão a esse exército um motivo real para lutar. Parece lógico, né? E aí que entra o grande quebra-cabeça que Maquiavel queria resolver. Poxa, se a fórmula do sucesso parece tão clara, por que a terra natal dele, a Itália, vivia um caos completo? Era invasão, traição, instabilidade para todo lado. A resposta, segundo ele, estava toda na qualidade dos exércitos que os príncipes italianos insistiam em usar. E isso nos leva, sem escalas, ao principal suspeito de Maquiavel, o mercenário. Vamos entender direitinho por que ele via essa escolha militar como a raiz de toda a desgraça da Itália. Então, o que é exatamente um mercenário na cabeça dele? É simples, é um soldado que luta por dinheiro. Ponto. Não por um rei, não por uma nação, nem por uma causa. A lealdade dele tem preço e prazo de validade. Dura só enquanto o pagamento estiver caindo na conta. É uma relação de negócio, puramente comercial. E Maquiavel, olha, ele não alivia nem um pouco na hora de descrever essa galera. Para ele, eles eram desunidos, só pensavam em si mesmos, indisciplinados, infiéis. Sabe aquela história de leão de treino? Pois é, corajosos entre os amigos, mas na frente do inimigo, os primeiros a dar no pé. A lealdade deles era com o próprio bolso. E só. E a consequência disso é mais do que óbvia, né? Afinal, quem é que vai topar morrer por um salário? Na hora do vamos ver, na batalha de verdade, o instinto de sobrevivência fala mais alto. A escolha lógica para um mercenário é sempre fugir para viver mais um dia e, quem sabe, arranjar outro emprego com outro príncipe. Mas o problema é ainda mais embaixo. Contratar mercenários, especialmente os capitães, os líderes deles, cria um paradoxo que não tem saída. É uma armadilha, uma verdadeira sinuca de bico para qualquer governante. Pensa bem na situação do príncipe. É um beco sem saída. Se ele contrata um capitão mercenário incompetente, já era. Ele perde as batalhas e o Estado vai pro buraco. Mas, se ele contrata um capitão competente, um cara vitorioso, aí o perigo é 10 vezes maior. Esse capitão fica tão poderoso, tão cheio de moral com a tropa, que uma hora ele vai querer o poder só pra ele. De um jeito ou de outro, o príncipe tá frito. E não pensem que essa é só uma ideia do Maquiavel. Séculos depois, um cara que entendia um pouquinho de poder e exércitos, um tal de Napoleão Bonaparte, ecoou exatamente a mesma coisa. Quando um general tem a lealdade total das tropas, a lei passa a ser o que ele diz. Simples assim. Beleza, já vimos a teoria, agora vamos ver como isso funcionou na prática. Ou melhor, como não funcionou. Maquiavel usa a própria história da Itália como a prova do crime, digamos assim. E os exemplos, nossa, são de doer. O rei da França, Carlos VIII, passou pela Itália como se estivesse passeando, desenhando o caminho com um giz de tão pouca resistência que encontrou. O Francisco Sforza, esse foi clássico. Foi contratado por Milão para lutar contra os inimigos, venceu e logo depois virou a casaca e dominou a própria cidade que o pagou. E Veneza, uma potência por 800 anos, perdeu quase tudo em uma única batalha por causa da incompetência dos seus capitães mercenários. O jeito que esses exércitos lutavam já dizia tudo. O objetivo não era vencer a guerra de verdade. Era, sabe, sobreviver para pegar o próximo contrato. Eles evitavam o perigo a todo custo, não lutavam à noite, não se arriscavam de verdade. Era um grande teatro para parecer que estavam lutando sem correr os riscos. E foi essa mentalidade que, nas palavras do próprio Maquiavel, levou a Itália à escravidão e à vergonha. Tá, então se mercenário é sinônimo de desastre, qual é a saída? Maquiavel, como sempre, é direto ao ponto, sem rodeios na sua resposta. A solução para ele é uma só: exército próprio. Tropas formadas por cidadãos, por gente do lugar, pessoas que têm a pele em jogo, cujo destino está amarrado ao destino do Estado. E o ponto mais importante: o príncipe não pode ficar no castelo mandando ordens, ele tem que estar lá, na linha de frente, ele mesmo tem que ser o comandante. E, de novo, ele vai buscar na história quem fez do jeito certo. Roma, Esparta, os suíços, todos eles se tornaram potências gigantescas, porque contavam com exércitos de cidadãos. E olha que detalhe interessante que ele nota: eram armadíssimos
e libérrimos. Para Maquiavel, um povo armado que luta por si mesmo é a base de um Estado forte e verdadeiramente livre. Então, a conclusão dele é quase uma lei da física na política. O verdadeiro progresso, a grandeza de verdade, só quem alcança são os estados que confiam nas próprias forças, nos seus próprios cidadãos para se defender. E agora vem a parte que eu acho genial. Pula uns 300 anos no futuro. Napoleão Bonaparte, talvez o maior general da sua era, lendo Maquiavel e concordando com tudo. A base do poder gigantesco dele, a conscrição, o exército de cidadãos franceses que varreu a Europa. É o maior teórico e o maior praticante da guerra e do poder, separados por séculos, chegando na mesmíssima conclusão. É sensacional. E isso tudo joga a gente de volta para o mundo de hoje, né? Na nossa era de alianças complicadas, de guerras por procuração, de empresas militares privadas, será que esse aviso de 500 anos atrás sobre os perigos de terceirizar a própria defesa ainda faz sentido? A história já mostrou que lealdade que se compra não costuma durar muito. A grande questão é, será que a gente aprendeu essa lição?